fraco. Como vocês estão? Maravilha. É o seguinte, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe. Para quem me conhece, eu também sou o Luiz Felipe, tá? Deixar claro. Como eu falei lá no grupo, quando pediram lá, fala aí as suas informações aí, né, curiosidade, coisa assim. Eu falei que eu sou um carioca nascido em São Paulo, né? Alguém deve ter visto lá, o pessoal de São Paulo que cristiano não gosta disso. Não mesmo. Né? Mas coisas da vida. Coisas da vida. É o seguinte, brevemente eu sou um discípulo, já tem 10 anos. Se você é velho ainda, Já passou do carbono já. Fui batizado no dia 22 de fevereiro de 2015, faltando 6 dias para completar 18 anos de idade. Olha que maravilha. Tinha acabado o ensino médio, aí fiz o curso para o vestibular, depois acabei entrando na USP, onde eu estou lá até hoje, no Ministério da USP. Entrei em Educação Física, mas depois saí a Mustache, que faz também lá na USP, é o nosso mais novo daqui. E é isso, estou lá aprendendo, sendo treinado também na igreja. Hoje faço parte do Lado Oeste, mas a minha origem é o sul de São Paulo, como alguns de vocês estão aqui. Cresci lá com o Jonas. Teve uma época que eu era maior do que o Jonas, de altura. Nossa! Era mais velho. Mas aí os caras cresceram muito, eu falei, o quê? Jonas tinha 9 anos de idade. Tinha 9 anos de idade, exatamente. O nome dessa aula é O Poder da Palavra. Boa. É um poder da palavra. Vamos estudar hoje a história de um cara chamado Josias. Está lá no Antigo Testamento, foi um rei. Mas antes de a gente entrar a fundo na história, pensa no seguinte, imagina essa história aqui. Imagine uma manhã cinzenta. Aquela manhã cinzenta. São Paulo. São Paulo. Só que se passou na Europa. Um homem é tirado da cela. Ele está magro, fraco, mas com os olhos cheios de paz. Ele não roubou, não matou, nem conspirou contra ninguém. Mas esse cara está prestes a morrer. Ele caminha entre os guardas, a multidão observa em silêncio. Ele se ajoelha, ele ora. E quando tentam fazer negar tudo que ele acreditava, ele diz apenas uma coisa: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Momentos depois, ele é morto. Ele foi amarrado em um poste de madeira. E antes de colocar em fogo nele, um carrasco estrangulou o homem com uma corda, pensando ali a morte dele. Né? Só depois disso, ele ainda vivo, seu corpo foi queimado publicamente. E foi queimado como forma de punição exemplar. Enquanto ele estava sendo queimado, ele orou a Deus. E as suas últimas palavras foram as seguintes: Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. 2 anos depois da morte dele, a Bíblia em inglês foi traduzida pelo rei da Inglaterra. E a base da tradução, as palavras daquele homem. Quem era esse homem? Era William Tyndale. E por que ele foi condenado? Acho que tem a fotinha dele aí. William Tyndale. A foto, né? Ele foi morto por acreditar nisso daqui. Se o povo não puder ler a palavra de Deus, como vão conhecer a palavra de Deus? Se o povo não puder ler a palavra de Deus, como vão conhecer a palavra de Deus? O que Tyndale pensaria se um dia as escrituras fossem tão disponíveis como hoje são, mas as pessoas estão cada vez menos interessadas nela? Imagina a felicidade de um cara que morreu para que as escrituras fossem disponíveis, como hoje está no YouVersion, né? Imagina a felicidade dele ver as capas da Bíblia lá do G-Scope. Alguns de vocês têm, né? Imagina ver esse cara lutou por isso e ver o impacto que a Bíblia tem na vida de tantas pessoas. E que a gente está com um orgulho tão grande que a gente às vezes pensa assim, a gente não precisa de Deus, né? E a sua palavra. Pensa no dia de hoje. A gente está aqui numa conferência, vamos passar 4 dias aqui. Quantos leram a Bíblia hoje? Quantos tiveram os seus tempos com Deus? Porque a ideia que a gente tem, essa é uma coisa também que eu tenho muito, tá? Vou para a conferência, vou estar com um monte de cristão, tá tranquilo. Mas a salvação é individual. Você tem que ler a sua Bíblia, você tem que estar em relacionamento com Deus, individualmente. Aqui ajuda? Ajuda. Mas aqui não salva. Você tem que estar com Deus todos os dias.
E quem foi William Tyndale? Ele foi um monge que viveu no período da Reforma Protestante, então lá nos anos 1500. Ele foi contemporâneo aí do Martinho Lutero. E tal como Lutero, ele estava querendo traduzir a Bíblia. Por quê? A Igreja Católica ela tinha um monopólio da Bíblia. Então só ela que tinha o poder de ensinar. E pior, em latim. Coisa que as pessoas não entendiam. Imagina, um monte de gente analfabeta que não tinha nenhuma condição de ler a Bíblia. E os caras faziam toda a liturgia, toda a missa em latim. Então como é que a gente vai saber de fato? Como que as pessoas sabiam de fato? O que é a palavra de Deus? As pessoas sabiam que era a igreja, o que é a liturgia. Mas o que de fato está sendo dito ali das escrituras? Então ele pensou, caraca, a gente precisa traduzir isso. Até aquele momento histórico, a Bíblia só existia na língua hebraica e aramaica, que é dos judeus, que é o Antigo Testamento. Depois houve a Septuaginta. Não sei se vocês conhecem, mas Septuaginta do grego, que significa a reunião dos 70 sábios judeus que traduziram o Antigo Testamento para o grego. Foi essa tradução que foi usada pelos primeiros discípulos para passar a mensagem do Evangelho. E todo o Evangelho, toda a Bíblia no Novo Testamento é completamente em grego. Foi esses caras que fizeram essa tradução. E lá, perto dos anos 400, a Bíblia foi traduzida, aí sim, para o latim, que é o que a Igreja Católica usou, por um monge chamado Jerônimo. E o nome dessa Bíblia é chamada Vulgata, porque é do latim vulgar. Então, se vocês têm mais curiosidade, quem é nerd ou CDF como eu, gosta disso. E no período da Reforma, além de Lutero traduzir a Bíblia do latim para o alemão, o seu idioma, né, o William Tyndale ele fez, a gente precisa também traduzir do latim agora para o inglês. Então, ambos queriam que o povo lesse a Bíblia. E só para você ter ideia, embora houvesse muitos cristãos, a Bíblia só era lida pelos líderes da Igreja Católica. O povo não tinha acesso à Bíblia. Era proibido. Isso está na história, vocês podem investigar. Então é nessa que o William Tyndale pede autorização para a igreja e é negado. A igreja fala, não é para traduzir. Então ele foge para a Alemanha, ele se encontra lá com Lutero e faz a tradução ali do latim para o inglês. E o seu grande desejo era fazer com que desde o camponês até aquele nobre inglês, o rei da Inglaterra, pudessem ler a Bíblia, pudessem ler na sua língua materna. Porém, o que aconteceu com William Tyndale? Ele foi traído por um de seus colegas. Ele foi traído. E quando ele foi entregue para a igreja, já haviam 6.000 cópias circulando ali na Inglaterra. Ele ficou 1 ano na prisão e foi condenado à morte por traduzir a Bíblia. O cara foi condenado à morte por traduzir a Bíblia. E a Bíblia ela já competiu com muitos reis que queriam banir a sua tradução. Igrejas que queriam dificultar o seu acesso. Mas hoje, a Bíblia compete com um outro tipo de desafio, que é o seu celular. Imagina se a primeira coisa que você tocasse, assim que você acorda, não fosse o seu celular. Imagina isso aí. Imagina. Quais são os problemas de pegar o seu celular assim que você acorda? Aumento do estresse, ou seja, o bombardeio das notificações ali, dos e-mails, mensagens, pode causar muita ansiedade e estresse. Não acontece isso? Sim. Muito, né? Diminuição da concentração. O cérebro começa o dia cansado e a atenção já é exigida ali imediatamente. Quando você acorda, seu cérebro... você já acorda lesado, né? Vamos lá. Tem gente aqui que, pelo amor de Deus, né? Volta rabiola. Aí acorda e já está lesado. Imagina o cérebro. O cérebro está indo ali. E aí você pega o seu celular, é a pior coisa que tem. Porque você vai abrir o Instagram, vai abrir o WhatsApp, vai abrir um monte de coisa. E você já pum. E aí você está falando pro seu cérebro o quê? Acorda, meu filho. E o seu cérebro, cara, isso aqui é muita informação, tá errado. E tem esse bombardeio, então aumenta o estresse, diminui a concentração, impacta o seu humor. Porque as exposições ali negativa ou positiva podem afetar o seu dia, né? Você acorda, ao invés de você fazer o tempo com Deus primeiro, tá lá com Deus bonitinho, você já vai ficar estressado, já fica, meu Deus, ansioso com alguma coisa. Você dificulta, tem uma dificuldade de priorizar as suas tarefas. Porque o celular vai bombardeando com os estímulos, dificultando a priorização. Pô, o que eu preciso fazer hoje mesmo? Quantos de nós aqui, a gente entrou no celular para mandar uma mensagem específica para alguém, uma coisa bem específica, aí você esqueceu o que tinha que fazer. Sim. Recebeu um monte de coisa. É o que mais acontece. Pode atender se quiser.
E tem a perda de conexão real. O celular, ele faz com que as pessoas que estão ao seu lado, às vezes, estejam mais longe. Né? Aproxima quem está distante, distancia quem está próximo. E tem o vício em dopamina. O uso do celular libera essa dopamina, que é a recompensa, né? Você fica viciado naquilo. Isso é tão real, é tão brutal. Eu tenho uma irmã de 9 anos. Quando ela foi crescendo, ela começou a falar em monossílabos, literalmente. Ela falou assim: mamar, água, comer. Eu falei: ô Sofia, o nome dela é Sofia. Eu falei: o que? Você é monossilábica, né? Imagina, né? Eu falando com uma criança assim, questões dessa ordem linguística. Não dá. Mas assim, você tem que falar: eu quero mamar, eu quero água, eu quero, né? Não é mamar. Por quê? É o filho. Quer saber de uma coisa? Eu acho que, pelo fato dela estar usando o celular e dar um clique só, e ela receber aquilo em uma hora, ela acha que falando, ela vai também receber aquela coisa. E não é assim a vida, né? A vida não é assim. Mas olha só, uma criança acreditando que só basta um clique, então basta falar e você vai ter o desejo realizado. Não é assim a vida. Olha quanta coisa que acontece. Basta ver, quem tem interesse também, aquela série Adolescência. Que é um absurdo. Tem que assistir. É impressionante quanto as redes sociais influenciam, afetam criança, adolescente e nós que somos adultos. Quantas horas você tem passado no seu celular? Você sabe como fazer isso aí? Eu sei. Sabe? Entra lá nas configurações, tem celular novo hoje que manda até a semana, né? Quanto você usou. Todo mundo sabe? Sim. Se você não sabe, depois investigue. E aí você faz a seguinte questão: você tem passado mais tempo no celular ou com Deus? Compare o tempo que você usa no celular com o tempo que você usa para ler a Bíblia. Como que você está? Vocês que são líderes aqui, vocês sabem como anda os tempos com Deus dos seus liderados? Quando você vai ter o discipulado lá, você pergunta: e aí, como foi o tempo com Deus essa semana? Eu pergunto toda semana para os caras que eu discipulo. Por quê? Nem conta de prova, basta conversar comigo. Como está o tempo com Deus? Porque você que é encarregado de estar liderando, você tem que estar na linha de frente. Poxa, eu preciso estar conectado com Deus e eu preciso fazer com que as pessoas que estão ao meu redor estejam conectadas também. Senão, como é que isso aqui vai funcionar? Como é que eu vou acreditar que as pessoas vão permanecer firmes na fé? Elas podem permanecer religiosamente na igreja, mas está longe de Deus. É isso que acontece. Como anda a sua parceria de discipulado? Você pergunta isso? Você pergunta essas coisas? Você mesmo está ali aprendendo e se sentindo encorajado. Caraca, eu aprendi uma coisa nova, eu quero falar isso para alguém, né? Porque a gente, quando tem alguma novidade, você quer falar algo, né? Você fica animado. Você está animado com o que você está lendo na Bíblia? E quanto a todos nós aqui, todos nós temos buscado Deus em primeiro lugar? Ou temos buscado saber as últimas novidades nas redes sociais? O que é a chamada trend, né? Para o que a gente tem dado mais valor? Olha que a nossa cultura, ela sempre é voltada muito para os jovens, né? Para a juventude. É os filmes, são as músicas, o que é passado nas redes sociais, beleza, enfim, tudo. Tudo é voltado para os jovens. Mas a gente tem se deixado influenciar pela palavra de Deus ou pelas redes sociais? Por essa cultura que quer colocar a gente num alto patamar, né? Quer colocar a gente como Deus. Mas a gente não vai ser Deus conforme o método humano. Vamos ser Deus conforme o método bíblico. E se você quer saber mais disso, é só ler as palavras de Jesus que fala que a gente vai ser Deus. Nós seremos deuses. Isso é Salmos e Jesus depois falando lá. Alguns aqui estão, calma aí, vamos ser Deus? É o que Jesus fala. Está lá na Bíblia. Não sou eu falando. Mas é segundo a espiritualidade. Segundo Jesus, não o nosso método humano. Enfim, você tem se deixado influenciar por outras coisas, trabalho, talvez, a faculdade. A gente sabe, tem muitos aqui que estudam e trabalham, né? Pessoas que só estudam. O que tem mais te influenciado? O que mais tem passado na sua cabeça, assim? Aquela preocupação de, cara, preciso fazer cálculo, né? Álgebra linear,
teoria do Estado, para os caras que são do direito aqui, enfim, o que está pegando aí? Porque, como eu disse, houve épocas na história que a palavra era literalmente perdida. As pessoas não conheciam a Bíblia. Por quê? Era simplesmente proibido. Ela foi tirada do povo, ela foi escondida, trancada, atrás de línguas que eram incompreensíveis. As pessoas morriam sem nunca terem lido uma linha da Escritura. Mas hoje, nós vivemos esse outro tipo de ameaça, que não é a falta de acesso. A gente tem Bíblia de todas as versões, formatos, plataformas, mas o perigo é o excesso de distrações. A gente é distraído a todo momento, todo momento. A palavra de Deus está presente em todos os lugares, e ao mesmo tempo totalmente ausente da nossa atenção, do nosso coração, da nossa vida. E o Tyndale morreu para que o povo tivesse acesso à Bíblia. E hoje corremos o risco de perder por puro desinteresse. Estou animado. Eu estou mais animado em saber quem mandou mensagem para mim, quem está visualizando meus stories, do que propriamente estar com Deus. Isso é um risco. Isso é muito complicado. Tyndale morreu para que o povo tivesse acesso à Bíblia, mas nós estamos perdendo por puro desinteresse. Por isso que hoje a gente vai ver essa história na Bíblia desse jovem que era como nós. E ele não era exatamente como nós, porque ele era um rei, né? Então ninguém aqui é rei, só se for rei de FIFA, coisa assim, não sei, né? Mas há dúvidas. Vamos ver uma época em que a Bíblia ela foi perdida, literalmente, por uma geração. E ela não era exatamente como eu disse aqui, esse cara não era um rei, mas ele estava na nossa faixa etária ali, tomando decisões importantes na sua vida, e que dizem respeito não apenas ao seu reinado, né, daquela época, mas também à sua vida espiritual. E essa história está lá, 2 Reis 22, que é a história do rei Josias. Mas antes disso, um pouco do contexto. Josias, vocês estão comigo aqui? Sim. Ótimo, maravilha. Josias foi um rei que agradou a Deus e fez tudo o que Deus aprova. Ele foi o cara, literalmente, esse cara aqui. Porém, o seu pai e o seu avô foram os piores reis de Israel. Os piores reis, especificamente de Judá. Aqui nessa época, o estado de Israel já tinha se dividido. Então tinha a tribo do norte, que só teve rei ruim, nenhum agradou a Deus. E teve a tribo do sul, que era de rei Davi, que é a tribo de Judá. Essa foi o reino do sul, que teve alguns reis muito bons. Mas antes de Josias, teve 2 caras, o seu avô e o seu pai, que foram completamente horríveis. Esses caras colocaram estátuas no templo de Jerusalém e começaram a sacrificar os próprios filhos. Olha que loucura! Então você está lá, dentro da igreja, os caras colocam imagens e quer saber de coisa? Vão queimar nossos filhos também. Era isso que os caras estavam fazendo. Imagina essa situação. O povo de Israel, que tinha as leis de Deus, recebeu isso de Moisés lá, simplesmente negligenciou a palavra. O reino que era unido se dividiu depois de Salomão, que é o reino do norte e o reino do sul, como eu disse. E aí começou todo tipo de adoração idólatra. E reparem que fundo do poço estava o reino do sul. O povo da linhagem de Davi, que simplesmente agora tinha não só se esquecido de Deus completamente, perderam as escrituras, mas estavam queimando os próprios filhos, uma coisa absurda. E quem foi o rei Josias? Ele se tornou rei em Judá com apenas 8 anos de idade. 8 anos de idade para se tornar rei, olha que louco. Ele governou por 31 anos. Ele foi um rei justo, que seguiu os caminhos do Senhor, diferente dos seus antepassados, do seu pai e seu avô, que levou todo o povo à idolatria. Aos 16 anos, olha só, 16 anos, ele começou a buscar a Deus. E aos 20 anos, faixa etária muito nossa aqui, iniciou uma grande reforma religiosa, destruindo todos os altares ali e restaurando o culto ao Deus verdadeiro. Isso me faz lembrar o quanto que o Josias, esse rei, estava desejoso de Deus, numa idade que é muito similar à nossa, certo? Muitos de nós aqui começaram talvez com a Bíblia com 16, um pouquinho antes, mas nessa faixa, 16, 17, 18, 20, alguns estão estudando a Bíblia aqui, né? Quantos de nós, crescendo na igreja ou não, despertaram a fé nesse período da adolescência para o começo da vida adulta? Muitos de nós se batizaram nessa idade, tomaram decisões radicais de seguir Jesus e enfrentar zombaria na escola, até na faculdade, e deixar de seguir as paixões, né, da vida para obedecer a Cristo.
O nosso desejo de estar com Deus se expressa no zelo de fazer as coisas por Ele. Lembra dessa frase? O nosso desejo de estar com Deus se expressa no zelo de fazer as coisas por Ele. Mas voltando à história. Enquanto ele restaurava lá o templo, o sumo sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei. Estava lá. Imagina que absurdo. Pensa nessa imagem. O povo estava longe de Deus. E aí está o sumo sacerdote. Ele entra no templo. Ele encontrei a Bíblia. Olha, já parou para pensar num absurdo desse? Para mim é um absurdo. O cara, sumo sacerdote, encontrou a Bíblia no templo. Para ver o quanto que o povo estava completamente distante da Bíblia. Eles tinham esquecido de tudo. Por quê? Muito provavelmente, como teve o pai dele e o avô, pelo menos 57 anos o povo de Judá não tocou na Bíblia. 57 anos. É praticamente uma vida inteira de alguns, né? 57 anos. O conteúdo completamente negligenciado da Bíblia. Imagina o que aconteceria com você se você ficasse tanto tempo assim sem ler a Bíblia. Será que estaria vivo, né? O que aconteceria com a nossa sociedade? 50 anos, 57 anos sem Bíblia. Que loucura seria, né? Então vamos ler a Escritura, que é o verso 11 e 3 do capítulo 22. Diz assim: Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Então, quando o escriba Safã leu o livro para Josias, ele foi lá e o rei rasgou as suas vestes. É um sinal, naquela época, de tristeza, de arrependimento profundo. Josias demonstrava um grande desejo por Deus. Isso foi expresso o quê? O seu zelo, na forma de rasgar plenamente as vestes. Um rei rasgando as vestes. Josias não poderia ter essa mesma negação se ele não estivesse desejando a Deus, se não estivesse buscando a Ele de todo o coração. Por isso a sua reação é de alguém que fica indignado com o pecado. Ele sabe que o povo e os seus antepassados estão completamente ferrados. Sabe uma coisa? Depois que Josias foi lá lendo, o sumo sacerdote foi lendo, ele falou: vixe, quer saber uma coisa? Aí ele está sacrificando o filho, diz aqui que não é para sacrificar. Uma parte do Pentateuco que ele deu, Deuteronômio, provavelmente. Ele fica: me ferrou. Quando você recebe uma mensagem assim, né? Como você fica? Caraca, velho, e aí? Eita, prova é amanhã, nem me lembrava. Ixi, tem trabalho de pregação aqui dentro. Você fica louco, né? Imagina o cara lendo a própria palavra de Deus falando assim: se vocês fizerem isso, segundo o que Deus diz lá, o pecado de vocês vai haver consequências. E aí Josias percebeu que Judá estava em grave pecado, por isso ele toma algumas dessas decisões aqui. Ele vai consultar a profetisa Hulda. Isso aí é todo, eu não vou ler todo o capítulo porque ela é grande, tá? Então eu estou explicando aqui o que está contando no capítulo. Ele vai consultar essa profetisa Hulda, que confirmou que Deus ia trazer juízo, ou seja, o povo estava ferrado, haveria castigo. Mas, como Josias era um rei bom, então não haveria castigo durante o período dele. Por quê? Ele foi humilde e ele se arrependeu. Mas depois dele, Deus ia castigar. Ele reuniu todo o povo no templo e leu o livro diante deles. Leu a Bíblia. Ele renovou a aliança com Deus, comprometendo-se mais uma vez a obedecer a palavra. Ele ordenou a destruição dos ídolos, dos altares pagãos que seu pai e seu avô tinham colocado lá. E removeu toda aquela prática idólatra do povo. E ele restabeleceu a Páscoa como uma celebração nacional, algo que não era feito corretamente desde os tempos dos juízes, ou seja, muito, muito tempo. Portanto, o que a gente aprende com Josias é que o desejo dele por Deus resultou, mais uma vez, em um zelo, em uma prática. Se você está desejoso de Deus, você vai saber: eu vou fazer algo por isso aqui. Isso aqui é a convicção que você tem na cabeça, que você expressa na prática.
Isso é ser desejoso por Deus, algo do seu íntimo, que leva a pessoa a expressar isso no hábito, na prática, demonstrando transformação. Por quê? Mais uma vez, o nosso desejo de estar com Deus se expressa no zelo de fazer as coisas por Ele. Pense nessa palavra, desejo e zelo. Desejo, algo íntimo, no seu coração. E o zelo é o quê? A prática, como você expressa isso. E como a gente vê na história, Josias, mesmo sendo rei e tendo acesso ao templo, não tinha acesso tão claro às escrituras. O cara era rei, mas tem um templo, tem tudo para ele. Mas caraca, eu não sei o que Deus está dizendo. Ele teve que mandar o sacerdote para... agora eu sei o que Deus quer. Agora eu sei o que Deus quer. Já parou para pensar nisso? Você está em dúvida de alguma coisa. Será que é certo ou errado? Será que é sábio ou não? Se você é uma pessoa sábia, como provérbio, você vai onde? Para a escritura, né? Porque se você não sabe, você não vai, eu vou no achismo aqui, né? Eu acho que eu tenho que me comportar de tal forma na conferência. Eu acho que tenho que estudar de tal forma com as pessoas. Eu acho que para resolver essa questão que eu não sei, eu tenho que seguir. Não, vai para a Bíblia. Tem que ler. E obviamente buscar pessoas que são maduras, que vão te ensinar. Mas imagina um rei. O cara estava sem acesso à Bíblia há pelo menos 57 anos. Olha que loucura. O povo que recebeu a mensagem por meio de Moisés, mas que devido ao pecado, simplesmente esqueceu as escrituras no tempo. A Bíblia não é só para ser lida na igreja. Ela precisa informar a sua vida em todos os momentos. A Bíblia não tem que ser lida só aqui agora, comigo, ou quando você vai para a igreja no domingo, ou quando você se une na igreja em casa, ou no bate-papo na faculdade, ou no trabalho, enfim. É todos os dias, em todos os momentos da sua vida. E não é só de manhã, porque às vezes aconteceu uma situação ao longo do dia, você fica tenso, né? E aí? Qual a escritura para tratar essa emoção que eu estou sentindo, né? Como que eu tenho que orar por alguma coisa, eu não sei o que é. Como que eu faço isso? Vai para a Bíblia. E o quanto que é fácil se esquecer de Deus em diversos momentos da vida. Fala aí. A gente se esquece facilmente quando não colocamos ele em primeiro lugar. Porque, imagina, se você pega o seu celular e você já vê ali que tá as mensagens, você já fica, meu Deus, está bombardeado, né? E você às vezes se esquece, cara, a primeira coisa que eu deveria fazer é o quê mesmo? Ler a Bíblia, né? Mas está ansioso, já está atormentado. A gente se esquece de Deus quando a gente sai de férias, não é? Saiu de férias, agora tá de boa, né? Tá tranquilo. Deixamos de ler a Bíblia muitas vezes, e eu estou incluso nisso. A gente pode esquecer de Deus quando estamos passando por momentos difíceis. A prova de fé, saúde debilitada. Às vezes você quer fazer na sua força, né? Cara, eu não sei fazer isso aqui, sobre o que vai ser assim. Mas não é assim. O ideal é, vá para Deus, leia a Bíblia. Quais temas que eu estou sentindo aqui, que eu estou tendo dificuldade, que a Bíblia responde? Por que eu estou sentindo essas emoções? Quais são os que respondem às minhas emoções? Tem um monte. Mas a gente fica nervoso, né? Perturbado, eu acho que é assim, pronto, faz a coisa, geralmente dá errado, né? E aí é pior, porque você, para se arrepender depois, é muito mais complicado, né? Fala aí, se você errou grandemente, você percebe, coração é enganoso. Coração é enganoso. Exatamente, Jeremias 17. E todas essas coisas demonstram que a gente tem essa grande dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Não somos naturalmente voltados para Deus. Não somos. Nós somos seres pecadores. Você não acorda todo dia, eu estou desejando Deus. Muito difícil. Tem dias que você está assim, óbvio, né? Mas naturalmente não somos assim. Desde que a gente caiu lá com Adão e Eva, a gente quer o nosso prazer, o nosso egoísmo, satisfazer as nossas necessidades. E isso é um problema. A gente se considera forte quando estamos bem. E consideramos que é pela nossa força que a gente passar por momentos difíceis. Então, né? Tá tudo bem, tá voando, sou o cara. Agora a coisa não tá tão bem, mas quer saber, a coisa tem que ser dessa forma, né? Aos trancos e barrancos. Mas em todos os momentos, Deus está lá, estendendo as mãos e querendo nos ajudar. Todos os momentos. Mas se o meu desejo não tem crescido, como que o meu zelo vai ser expresso? Então, se você lá no íntimo não está desejando Deus, como que você vai expressar a prática? Como que você vai fazer isso? Aí você não vai fazer, muito provavelmente. O seu desejo por Deus vai ser em grande medida levado, vai ser influenciado pelo quanto que você lê a Bíblia, pelo quanto você está se aproximando de Deus.
tem que pensar o seguinte: ler a Bíblia não é uma tarefa só, é o seu relacionamento com Deus. A gente faz isso muito na USP, quando está estudando a Bíblia com as pessoas. Pô, se sua mãe chega lá e te dá comida todo dia, mas você não fala nada, vai parecer uma relação de mãe e filho? Não, né? Vai parecer, parece que é uma escrava, uma coisa assim, mas é sua própria mãe. Aí você só recebe, nem sequer agradece, não tem um relacionamento com ela, então como é que isso aqui vai funcionar? Não funciona. Com Deus é a mesma coisa. Deus está te dando todo dia. Mas você está ouvindo a palavra dele? Esse é o ponto. Pode se expressar em atos de fé, sendo que eu não estou me abastecendo daquilo que vai me nutrir. Como que eu posso expressar esses atos de fé, sendo que eu não estou me abastecendo? Então é mais uma vez, é achar que somos fortes sem se alimentar e ir para a academia, né? Como os marombas aqui, as marombas. Ou achar que a gente vai aprender cálculo, álgebra linear, né? Todas as questões aí, não precisa colocar na agenda para estudar, tá tranquilo, né? É só participar um pouco aqui de uma monitoria aqui, outra ali, não dá certo. Olha que eu sou prova viva disso, sou prova viva disso. Quem sabe aí, estatística é meu calcanhar de Aquiles para me formar em ciências sociais. É loucura, não recomendo. Façam logo tudo que tem que fazer difícil, pelo amor de Deus. Então, biblicamente falando, não tem como se tornar mais parecido com Jesus sem amar ele, sem estudar as suas palavras. Porque a gente vê nessa história que Josias ele buscou a Deus desde jovem. Desde jovem. Apesar de ter sido criado em um ambiente muito corrupto, né? Porque o avô e o pai completamente idólatras. Talvez ele até pensou: caraca, e se eu for queimado? Porque meu avô fazia isso. Meu pai conseguiu se safar, né? E eu, será que vou me safar? Eu poderia ir para o fogo. Se salvou. Cresceu nesse ambiente corrupto, mas ele não foi definido pelo passado dele. Que é uma coisa muito importante para nós. Quantos de nós se definem pelo nosso passado? Eu sou assim, crescer assim, vou ser sempre assim. Gabriel. Muitos universitários são influenciados por esse ambiente secular. E Josias decidiu buscar a Deus. Colocou Deus acima da cultura que estava ao redor dele. O livro da lei foi encontrado, mas ele estava esquecido lá no tempo. O povo de Deus possuía a verdade, mas negligenciou a verdade. A Bíblia está acessível hoje como nunca, mas continua esquecida por muitos. Será que a Bíblia está esquecida na sua vida, como estava esquecida lá no tempo? Josias ele teve uma reação ali radical, né? Ele ouviu a palavra e rasgou as vestes dele. Que é o capítulo, não sei se está aqui, esse trecho, mas o 22, o verso 11, né? Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então ele não apenas ouviu ali, calado, fleumático como eu sou, né? Fico ali sem reação. Não, ele foi lá e, caraca, isso aqui está errado. Preciso fazer alguma coisa. Qual tem sido a sua reação ao que você lê na Bíblia? Apenas informação ou transformação? Porque a Bíblia informa, tem muita coisa interessante lá, mas ela está te transformando? Ela está te impactando? Porque ela não é um livro apenas que reúne algumas histórias lá do povo judeu que veio lá no Oriente Médio. É a própria palavra de Deus, gente. A própria palavra de Deus revelada nas pessoas. E o próprio Deus se entregou pela humanidade. Não existe outro Deus em outras religiões que tenha feito isso. Eu não conheço. Não conheço. Nunca se ouviu falar de um Deus que se entregou pela humanidade, pela sua própria criatura, como Jesus fez. Portanto, não é apenas um livro de informação. Embora haja informação ali, mas é um livro, sobretudo, de transformação. É o que muda, é algo prático. E Josias tomou as decisões práticas para restaurar a aliança, como no capítulo que a gente leu. Ele leu as escrituras para o povo, destruiu os ídolos e restaurou a paz. O que você precisa remover da sua vida que te afasta de Deus? Quais são as práticas espirituais que vai fazer com que você se restaure? Pensa nisso. Começar a falar sobre o poder da palavra, nada mais justo do que a gente restaurar
esse zelo pela Bíblia, estudar ela com a maior frequência possível. A gente tem que ler, tem que fazer esforço. Pô, lê de manhã. Não consigo ler de manhã? Pô, lê à tarde. Não consigo ler à tarde? Antes de dormir, né? Antes de você fazer o Duolingo, vai ler a Bíblia, né? Ou faz Duolingo e lê a Bíblia e dorme, né? Porque eu faço isso todo dia. 929 dias. Duolingo direto ali, ó. Mas aí eu descobri que a Gília está com 1.000 e tantos. 1388. 1388. Então, assim, impressionante o negócio desse, né? Vai lá, lê a Bíblia. Vamos lá. Vamos nos esforçar. A gente tem que ter o zelo de querer estar com Deus. Por quê? O seu relacionamento com Deus vai modelar o seu caráter, vai modelar as suas ações e vai te ajudar na faculdade. Vai te ajudar na faculdade. Por quê? O que eu percebo claramente é que todo esse tempo sendo treinado pela igreja, aprendendo como estudar a Bíblia, eu aprendo muito, pô, o quanto que eu consigo ler textos difíceis lá da sociologia é brincadeira. De você entender como que é um método. Quando você vai estudando coisa mais a fundo da Bíblia, né? Questões mais pesadas ali. Você fica, caraca, olha só a forma de raciocínio, né? Quando você estuda a Bíblia com as pessoas, você começa a enxergar, essa pessoa pensa de tal forma. Esse aqui, né, fleumático, sanguíneo, não sei o que, todas essas coisas, né? Você vai entendendo tudo, você fica craque. Isso te ajuda nos estudos da faculdade. Porque você vai chegar num grupo lá, você vai ver que esse cara aqui, ele é meio enrolado. Esse cara aqui, para trabalhar junto, vai ser complicado. Você já sabe que você tem que ser proativo. Eu, toda vez que tem apresentação na faculdade, eu sou o primeiro lá. Né? Seminário, vai ser a semana toda, a matéria sempre tem seminário, toda semana. Eu já sou o primeiro já. Porque uma que eu já quero me livrar, né? Já quero, né? Pronto. E aí, velho, eu me preparo, faço tudo ali, acabou. Fico tranquilo, fico em paz, porque você começa a ser eficiente. Quer livro, quer ensino mais profundo sobre eficiência do que provérbios? É uma coisa absurda, né? Hoje o mercado financeiro aí, todos esses caras vêm em provérbios e seculariza, né? Mas tá tudo lá, é bíblico, é espiritual. Se você trabalha, Deus vai recompensar. Isso não quer dizer, necessariamente, que vai recompensar tudo, né? Porque tem Eclesiastes e Jó para mostrar que a vida não é tão simples assim, né? A vida é complicada. Mas você consegue. Você vai lá, põe Deus em primeiro lugar. Você aprende muita coisa. Isso vai te ajudar nos seus estudos da faculdade. Por quê? Não adianta sermos bons discípulos se não somos bons alunos. Não adianta. Por quê? As pessoas de fora, imagina você vai estudar a Bíblia com alguém que é muito engajado. Que é muito assim, a pessoa quer ser o cara, ou a cara. Que ela vai ver, né? Não, né? Não. Ela vai ver você lá, pô, você é dedicado a Deus, lê a Bíblia, mas você vai ver coisa. Como é as suas notas aí? Você não parece um bom aluno, não. Você vem, participa, chega atrasado, né? Aí faz as coisas meio que na coxa, você é cristão, cara. Isso é absurdo, né? Que é até o argumento deles. Como assim você é cristão e age dessa forma? É um absurdo. Você não vai nas nossas baladas, mas também não é bom aluno. E aí? Tem que ser um bom cristão e um bom aluno. Isso impacta. Isso não quer dizer que você vai batizar as pessoas. Não sei. Mas isso causa algo dentro da pessoa que ela vai... esse cara é diferente. Esse cara tem alguma coisa aqui que ele é diferente dos outros. Então, se você está conectado com Deus, pensa nisso. O quanto isso vai te ajudar em tudo. É espiritualmente, é academicamente. E diversas outras esferas da vida. Como que a gente enxerga as coisas. E como a gente lida com essas tarefas, com a tristeza, com a alegria. Como que se lida com tudo isso? Muitos de nós, a gente vive como se a gente tivesse perdido talvez o livro da lei, o livro da Bíblia. A gente diz que crê em Deus, mas a nossa vida não reflete isso. A Bíblia está presente, mas não molda as nossas escolhas. Quantas pessoas talvez você já conhece, né? Foram da igreja até, que estavam aqui, era seu parceiro, era seu colega, mas aí começou a tomar decisões que, cara, não é bíblico isso aqui. Não está sendo espiritual, acho que está sendo muito egoísta. Até quando vamos deixar a palavra de lado? Pense nisso. A gente perde a direção, a gente se conforma com o mundo e a gente esquece a nossa identidade, que é na Bíblia, que é o que Deus coloca como Deus faz com que a gente se identifique diante dele, não como a gente se identifica diante de nós ou diante da sociedade. É diferente. Se a Bíblia fosse redescoberta hoje na sua vida, como você reagiria? Tal como Josias lá. Pensa lá. Se fosse descoberta,
Você ia rasgar as suas vestes e agir? Ou, como os reis anteriores, você ia ignorar? Isso é interessante. Se você não tem o coração de rasgar suas vestes diante da palavra de Deus, então provavelmente vai acontecer algumas coisas. Primeiro, você não vai crescer no seu relacionamento com Deus. Não tem como. Você provavelmente vai ser um cara morno, bonzinho, medíocre espiritualmente. A fé cristã vai ser uma mera tradição. Porque você cresceu na igreja, né? Isso aqui se tornou natural. É isso aí, bora lá. Porém, você não vai conseguir descobrir o que Deus quer para você, que é tão maravilhoso. Você não vai ver isso. Você vai ter menos capacidade de tomar decisões sábias, que te colocam numa situação boa espiritualmente. Mas se você rasgar suas vestes, como vai ser diferente? Imagina seu coração brilhando de alegria. Mesmo que a situação não esteja boa, viu? Às vezes você, caraca, velho, as pessoas perguntam, aí você vai ser verdadeiro, ó, tá ruim, mas eu tô com Deus, eu tô firme, né? Como diz o André aqui, né? Firme e forte, firme e forte. Tá um desastre danado, mas assim, você vai estar com Deus, você vai estar firme, você vai compartilhar com alegria o que Deus tem feito por você, e você sendo essa pessoa que, apesar de jovem, consegue inspirar, encorajar, e dar um renovo para os irmãos, para as irmãs da igreja, da sua família, da sua faculdade, do seu trabalho. Imagina isso! Imagina! Um monte de gente que é aluno seu na faculdade, ou gente de trabalho, você sabe, está numa situação terrível, está passando por problemas diversos, e você está com Deus, e você pode ser essa pessoa que, igual, pode ser a pessoa que vai com certeza ajudar essa pessoa, porque você tem a palavra, e a palavra não é só porque você tem a Bíblia no seu celular, ou você está aí de papel. Mas a palavra é você mesmo. A Bíblia é você mesmo. Você vai ser a Bíblia para as pessoas. Pensa nisso. Josias não apenas se emocionou. Ele não apenas ficou emocionado, chorou, rasgou as vestes. Não. Ele foi lá e mudou toda uma nação. O que você pode mudar hoje para viver de acordo com a palavra? Pensa nisso. Por fim, algumas aplicações práticas aqui. Você pode criar um plano de leitura bíblica, né? Existem muitos desses planos lá no app da Bíblia, o YouVersion, que a gente usa geralmente. E pensa, você pode meditar na palavra. Parar lá para refletir com profundidade em um trecho da Escritura. Buscando ouvir a voz de Deus, aplicar lá no seu coração. Pensa nisso, meditação. Você pode memorizar alguns versículos. Então, gravar a palavra na mente, no coração, para fortalecer a fé e resistir a todo tipo de tentação. Você pode ler a leitura, fazer uma leitura da Bíblia de uma sentada só. Você pega lá, pensa a melhor coisa, eu fico imaginando um feriado como esse, né? Você tem mais tempo livre. Se a gente não tivesse aqui, por exemplo, mas você tem tempo livre também, né? Você pode usar depois. Mas imagina, você pega ali, pensa a melhor coisa, vou ler alguns livros pequenos da Bíblia. Pega as cartas de João, né? As cartas de Pedro, aqui, vou ler uma sentada aqui. Isso é muito interessante, porque você tem uma ideia geral do que está dizendo. O que essa carta quer dizer? Por que Pedro escreveu essas coisas que ele escreveu? Isso aqui é muito interessante. Você pode captar a mensagem completa, entender o contexto, enfim, é ótimo. Você pode fazer estudos aprofundados com os recursos. Então, explorar o texto bíblico com o auxílio dos comentários, dicionário bíblico, os vídeos do Bible Project. Vocês conhecem o Bible Project? É sensacional! É sensacional! Tem os mapas, tem as ferramentas de estudo, tem coisa pra caramba. Tem o estudo bíblico por temas, estudo temático. Então, investigar os temas-chave ali como a graça, humildade, fé, paz, alegria, enfim, em diferentes passagens da Bíblia. E uma Bíblia que eu recomendo muito aqui é a Bíblia Thompson. É uma Bíblia de estudos absurdamente boa. Eu tenho essa Bíblia, eu tenho uma outra chamada Shed, que é uma Bíblia de comentários ali, que não é uma Bíblia de estudo como Thompson, mas ele tem uns comentários de muitos versículos da Bíblia. E eu tenho uma, que eu estava até mostrando para a câmera aqui, a Santiago, que é uma Bíblia chamada Bíblia Strong. Você baixa no seu celular, você paga a versão lá que é 5, 6 contos só, que é vitalício, e você pode clicar e tá lá, uma palavra no grego, que significa lá no grego, que significa no hebraico. Você vai ter exegese, vai ter estudo, você fica assim, caraca, velho, é muito absurdo. Você vai aprender a falar igreja em grego, que é eclésia. Imagina! Que maravilha, hein? Você é louco. Uma coisa, eu sempre falei isso, vamos para a eclésia do Bíblia, né? Você está como se olhar, o que é eclésia? Eclésia é igreja em grego. Como eu aprendi isso aqui? Lendo lá,
Imagina você fazer um estudo biográfico, analisar os personagens bíblicos ali, como Moisés, Davi, Pedro, Maria, enfim. O que a gente pode aprender com essas histórias? Se essas pessoas estão lá, tem alguma coisa interessante, significante. Que tal aprender mais sobre essas pessoas? Você pode fazer um estudo cronológico. Já pensou nisso? O estudo cronológico da Bíblia. E aí muitas pessoas ficam perguntando, Gênesis é o primeiro livro, né? Aí, opa, calma aí. Não é. Eu não vou falar qual é também, né? Qual é o primeiro versículo? Muita gente, a gente pode até brincar depois com isso aí, né? Qual é o primeiro versículo da Bíblia? Não é Gênesis, é outra coisa. Imagina ler cronologicamente. Você vai aprendendo como que Deus foi desenvolvendo a narrativa ao longo da história para se revelar para o povo. Você pode orar os salmos, transformar os salmos em orações pessoais, expressando seu louvor, arrependimento, enfim, confiança, entrega. Estudar as interações de Jesus, que eu acho que é muito legal. Como Jesus se relacionava com as pessoas? O que ele disse? Como que ele agiu? Então imagina você aprendendo aí, diretamente com o mestre. O estudo das interações de Jesus com os religiosos, que é hiper interessante, né? Como Jesus confrontava os caras, a religiosidade. Talvez serve até para muitos de nós, né? Eu inclusive. Nós já basta o apelido de mestre da lei. Então, né? Isso aqui é interessante. O estudo das interações de Jesus com as mulheres, que é também impressionante isso aqui. Como Jesus tratava as mulheres com dignidade, compaixão, inclusão, desafiando os padrões culturais daquela época. Isso aqui é revolucionário pra caramba. As 7 frases, eu sou, diz Jesus em João. Se Jesus falar eu sou 7 vezes, pega lá. Quais são as vezes que Jesus falou eu sou? Está lá no livro de João. Por que ele explorou isso? Tenta identificar. Por que Jesus falou essas coisas? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. O que significa isso? Pô, é um estudo absurdo, que revela muita coisa sobre a missão dele. O estudo dos nomes de Deus. Você sabe que Deus tem nome, né? Sim. Já você não responderam. Não sabe. Não sabe. Deus, o nome de Deus não é Deus. E aí todo mundo fica... O nome de Deus não é Deus. Isso é um estudo impressionante. Eu fiquei chocado ao saber, caraca, Deus, então, calma aí, o nome de Deus não é Deus? Aí você vai lá para a Bíblia e você fica, caraca, velho, é muito doido isso aqui. Vale a pena estudar, vale a pena ver quais são as características, o que Deus se revela, como que Deus se revelou para o seu povo, quais são as palavras que são usadas, né? O estudo das imagens de Deus nas Escrituras, então explorar as metáforas bíblicas, como Deus sendo rocha, escudo, pastor, pai, torre forte, enfim. O que cada imagem dessa comunica? É algo muito interessante. Um estudo sobre o Espírito Santo, algo que a gente está cada vez mais forte com o evangelicalismo no Brasil. Né? E aí, o que significa exatamente o Espírito Santo? O que está na Bíblia? O que a Bíblia diz exatamente? O que a cultura tem nos informado que talvez é diferente do que está na Bíblia? Muito interessante isso aqui. O estudo das promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Eu fiquei encantado com uma, que eu fiquei, encantado não, né? Acho que encantado é forte, eu fiquei chocado. Que eu teve uma certa encontro da igreja em casa, e aí eu falei categoricamente, não, Deus vai me dar uma esposa. Não, Deus. Aí o irmão perguntou, tá, mas onde está na Bíblia isso aí? E aí eu fiquei assim, não, tá na Bíblia. Aí eu pensei, depois eu vou ter que estudar isso aqui. Não é possível, cara. Não vai ter uma esposa? Não, tá errado. E aí eu fui estudar. Casamento é uma promessa de Deus? Não é. Eu falei, chega pra muitos aqui, né? Eu fiquei chocado. Eu falei, caraca, casamento não é uma promessa de Deus. Olha que louco. O que a Escritura fala é que o casamento é uma bênção, é um presente de Deus, não é uma promessa. Eu fiquei, uau, caraca. Então, se eu quero esse presente, né? O que eu tenho que fazer? Sei lá, tem que fazer alguma coisa, né? O que as Escrituras ensinam? É muito interessante isso aqui. É muito interessante. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? E a gente sabe, né? Bando de jovens solteiros aqui. Muita gente quer namorar, casar. Mas e aí? O que as Escrituras dizem? Tem alguma coisa lá? É muito interessante então saber quais são as promessas. Não só essa, obviamente, né? Vários outros. O estudo de uns aos outros lá no Novo Testamento. Ver todos os mandamentos relacionais, como amem-se uns aos outros, perdoem-se, sirvam-se, suportem-se uns aos outros. Suportem-se, caraca, suportar alguém.
O que diz lá? Por que diz isso? E por fim, ouvir a Bíblia dramatizada ou em áudio. Isso daqui é sensacional, hein? Você colocar lá, você coloca o fone e aí você embarca, você está dentro do negócio. Eu sinto isso toda vez que eu faço meus tempos com Deus, escutando música sacra. Nossa, que bom. Sacra. Eu vou lá, eu coloco Johann Sebastian Bach, eu coloco um cara chamado Thomas Tallis, John Taylor, e aí eu tô lendo a Bíblia, eu tô aqui, eu me sinto um monge beneditino no século XV dentro da igreja lá. Tô lá dentro, lá. Tô lá. E ela me sinto assim, caraca, agora ninguém me para, velho. Nossa, tô super conectado com Deus. Faz isso é muito legal. Eu posso até passar minha playlist no Tempos com Deus que eu tenho de Bíblia Cadê o que? de música clássica, que é sensacional. Vou passar depois. Você está pronto então para redescobrir a palavra de Deus e fazer dela o alicerce da sua vida? Ou será que ela vai continuar esquecida, pegando poeira lá, enquanto a sua vida se conforma ao mundo? Que a gente possa ser como Josias, que reagiu com zelo e transformação. Porque hoje no tempo somos todos nós aqui. Mas será que a palavra está viva dentro de você? Vamos orar.